Olá, caros internautas. Meu nome é Dr. Joab. Este é um programa jurídico que trata do direito da cidadania. Este programa foi feito para você, profissional do direito, estudante e estagiários. Mas foi feito principalmente para você, cidadão e cidadã. Você que tem sede de conhecimento e quer saber sobre os seus direitos e garantias. Você que quer saber onde recorrer para defendê-los. A razão do Estado é o atingimento do bem comum. E o Estado existe para a proteção da coletividade e individual do cidadão. Muitas vezes, alguns agentes dos órgãos estatais, de forma pontual, acabam cometendo arbitrariedades e abuso de poder. Também, a violação do direito ocorre pelo particular, como, por exemplo, nas relações de consumo, onde o consumidor é a parte mais fraca dessa relação de consumo e vê-se desamparado em frente à violação de seus direitos por uma grande empresa. Diante dessas mazelas, as pessoas comuns sem conhecimento jurídico mínimo encontram-se desamparadas por não conhecerem seus direitos e garantias constitucionais. Por isso, o programa Direito e Cidadania, com o Dr. Joab, foi idealizado com o objetivo de transmitir informações e conhecimentos jurídicos mínimos para o exercício pleno da cidadania. Dito isso, esclareço que este programa explora assuntos desde os mais simples e atuais até os mais complexos, como o controle de constitucionalidade, direitos difusos e coletivos e outros temas sensíveis e controversos do direito. Iniciamos o nosso primeiro programa entrevistando o Dr. Bruno de Castro, presidente da OAB seccional de Rondonópolis. Nesta ocasião, o Dr. Bruno falou de coisas da OAB que até eu desconhecia. Apresentou para nós mais de 30 comissões da ordem, que de maneira geral defendem o direito da cidadania e do cidadão. Por isso, a partir de hoje, vamos entrevistar todos os presidentes dessas comissões, para que eles possam explicar o seu funcionamento, a repercussão na vida do cidadão e da sociedade. Hoje vamos conversar com o Dr. Tiago Ranieri, presidente da Comissão das Prerrogativas da OAB. Doutor Tiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por o senhor vir aqui conosco para trazer informações sobre a OAB, sobre os direitos que lá estão no Estatuto da OAB, para o cidadão comum, para o estudante de direito, para o bacharel, para o advogado militante, para que nós possamos tirar esse manto, não é, de que a ordem tem muitos conceitos, muitos direitos, que às vezes as pessoas pensam que não tem nada a ver com o cidadão, né? Então nosso programa é para desmistificar isso, trazer um direito descomplicado para que as pessoas comuns possam entender sobre direito e cidadania. Queria que o senhor, antes de iniciarmos aí, o senhor fizesse uma apresentação do seu mini currículo. Dr. Joab, tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal de casa aí que está assistindo? Primeiramente, eu que agradeço, doutor, pelo esse espaço, por ceder esse espaço para a advocacia e para a ordem em si. É um enorme prazer estar aqui falando diretamente para o cidadão. Sinto um enorme orgulho de estar aqui representando a ordem e explanar um pouco, como o senhor bem disse, desmistificar um pouco todos os conceitos da ordem e trazer isso de uma forma mais clara para o cidadão. Como o senhor pediu, primeiramente eu vou falar um pouco sobre o meu currículo. Meu nome é Tiago Ranieri, sou formado em Londrina, no Paraná, advogo aqui em Rondonópolis desde o ano de 2015, mas anteriormente já passei um pouco pelo serviço público também, já fui conciliador, estagiário do Fórum de Londrina, funcionário aqui também do Fórum de Rondonópolis, já passei pelo sistema público na função de juiz leigo, de conciliador criminal e hoje atuante exclusivamente da advocacia e, em especial, da advocacia criminal, com ênfase no Tribunal do Júri. Doutor Ranieri, primeiro, quais são as prerrogativas do advogado?
Doutor Joab, veja bem, o advogado ele tem uma série de prerrogativas fixadas por lei, né? O nosso Código de Ética e Estatuto da OAB, ele fixa essas prerrogativas do advogado, né? E elas são todas elencadas entre os artigos 6º e 7º do nosso Estatuto. Tá? São várias prerrogativas, por exemplo, eu poderia citar ali de ter acesso integral de processo de inquéritos policiais independente de procuração, eu poderia citar adentrar em locais públicos independente de chancelas ou independente de autorização expressa, né? Mas estão todas enumeradas ali entre os artigos 6º e 7º do nosso Estatuto. Doutor, então o que seriam essas prerrogativas? Como o senhor poderia conceituar as prerrogativas do advogado? O que seriam elas? Maravilha. Doutor, veja bem, a gente tem que fazer primeiro uma distinção e deixar muito claro isso. Prerrogativas não são privilégios, tá? Prerrogativas são direitos assegurados ao advogado para que ele tenha o exercício pleno de sua função. O que as prerrogativas fazem? Elas garantem ao advogado que ele tenha o exercício pleno da sua função com a mínima interferência do Estado. Pela nossa Constituição, não existe hierarquia entre o poder público na função do juiz, do promotor de justiça e o advogado. O que essas prerrogativas vêm? Elas vêm para assegurar que esse direito constitucional seja cumprido, né? Como nós somos entes particulares, obviamente o Estado tem uma força muito maior do que um particular, essas prerrogativas vêm para assegurar que o cidadão tenha a plenitude de seus direitos defendidos pelo advogado de forma independente e autônoma. Doutor, então qual seria aí a importância dessas prerrogativas, não só para o advogado, mas para o cidadão? Sem dúvida nenhuma, doutor. Isso é um ponto fundamental. Toda vez que o advogado fala, ele fala em nome de alguém. Ele fala em nome daquele que lhe outorgou o poder para defender, para assegurar, para garantir os seus direitos. Quando a gente fala de prerrogativas de advogado, nós não tem como dissociar essa questão das prerrogativas do advogado com as prerrogativas do cidadão, com o exercício de defender plenitude do direito do cidadão. Então são coisas intrinsecamente ligadas e elas são inseparáveis. Veja bem, eu tenho a prerrogativa de comunicar com o meu cliente a qualquer hora, a qualquer momento, independente de expressa autorização. Isso é uma prerrogativa do advogado? Sim, mas o que essa prerrogativa assegura? Ela assegura que o cliente tenha o seu direito protegido, que ele tenha a sua... vamos supor, numa situação hipotética, a pessoa está sendo acusada de um crime e ela está detida, né? Então, o advogado tem o direito de ir aonde ela estiver, delegacia, presídio, onde ela estiver detida, onde ela estiver sendo privada da sua liberdade, para conversar, para ter acesso a ela e para escutar, por exemplo, a sua versão dos fatos e assim garantir a sua plenitude de defesa, por exemplo. Certo. Essas prerrogativas do advogado, como o senhor bem disse e bem explanou, ela, além de garantir ali o direito do advogado de defender o cidadão, né, no âmbito criminal, ela também ela se estende para outros ramos do direito trabalhista, civil. Como é que funciona em relação aos outros ramos do direito, do consumidor? Sim, sem dúvida. As prerrogativas, imagine numa outra situação hipotética, né? O advogado, hoje em dia, a gente já não tem mais isso, né? Com a virtualização dos processos e tudo mais, mas o advogado poderia fazer uma carga de um processo, imagine um processo trabalhista, que alguém foi notificado, que alguém foi intimado. Esse é um direito do advogado de fazer uma carga rápida daquele processo, independente de procuração, tomar a par da situação, né, e daí explanar para o cliente um processo trabalhista, um processo de direito do consumidor ou qualquer situação dessa forma. Por exemplo, o advogado tem o direito de entrar em órgãos públicos independente de autorização. Nós estamos falando de presídios, de cadeia, qualquer órgãos públicos. O advogado tem o direito de entrar no fórum, de entrar na serventia, de entrar na sala do magistrado, independente de autorização. O advogado tem o direito de ter livre acesso ao magistrado, independente de hora marcada, independente de qualquer situação, para explanar os direitos do seu cliente, para perseguir, para requerer os direitos do seu cliente. Então, as prerrogativas elas não se restringem à área criminal, muito pelo contrário, é uma atuação do advogado em todos os setores onde ele precisa levar a defesa do seu constituinte. Doutor, existe aí uma diferença, se aqui existe, entre direitos e prerrogativas?
Eu acho que elas estão intrinsecamente ligadas, né? Quando a gente fala de direitos, a gente fala dos direitos de uma coletividade, quando a gente fala em reunião de direitos, a gente fala de uma coletividade sempre buscando isso, a satisfação coletiva e tudo mais. Quando a gente fala em prerrogativas profissionais, nós estamos falando a segurança daquele advogado, daquele defensor, daquele detentor da procuração, daquele constituinte, para garantir a perseguição dos direitos. Certo. Doutor, se essas prerrogativas aí do advogado não existissem, por exemplo, não tivesse na lei, o advogado conseguiria representar, conseguiria defender o cidadão na hora que ele precisasse do advogado, quer seja no âmbito civil, criminal, trabalhista, eleitoral, teria condições do advogado defender a sociedade, defender a cidadania sem essas prerrogativas? Doutor, veja bem, até com essas prerrogativas hoje em dia, nós temos dificuldades, né? Muitas vezes a gente tem as nossas prerrogativas vilipendiadas, feridas, e isso trouxe, inclusive, uma criminalização ao ferir prerrogativas. Hoje em dia, é crime se ferir uma prerrogativa, né? Então, assim, imagina que se hoje em dia é difícil a gente fazer uma plenitude de defesa com essa segurança estatal, com essas prerrogativas postas em lei, imagine sem elas. Seria quase basicamente impossível. Por quê? Nós estamos falando de um Estado, o poder do Estado é muito maior do que o particular. Então, quando se fala de um poder estatal, a gente está muito... o que as prerrogativas vêm é para assegurar que a gente esteja realmente em pé de igualdade. Então, eu não consigo visualizar, não consigo vislumbrar uma defesa de direitos sem essas prerrogativas postas em lei e dissociadas de qualquer posto legal ali. Então, doutor, de tudo que o senhor falou aí, nós podemos aí, nessa primeira parte, concluir que, então, as prerrogativas, na verdade, não é um direito do advogado, é o direito do cidadão. Sem elas, o advogado não consegue exercer o direito do cidadão, porque a função do advogado é a defesa do cidadão e da sociedade. O senhor concorda com isso? É exatamente esse o ponto, doutor. Não dá para se dissociar uma coisa de outra. Quando eu falo em prerrogativas, eu estou falando diretamente em defesa do direito do cidadão. As prerrogativas só existem para que a gente assegure a plenitude da defesa do direito do cidadão, seja em qualquer área, civil, criminal, trabalhista, pessoal. É exatamente isso, é exatamente essa a função das prerrogativas. É garantir que aquele constituído consiga, em sua plenitude, exercer a defesa dos direitos de qualquer cidadão. E, consequentemente, obviamente, da sociedade como em geral. Certo. Doutor, nós sabemos aí que a gestão iniciou há pouco tempo, né, que o senhor deve estar aí, né, desde pouco tempo à frente da presidência dessa comissão. Quais são os casos mais comuns, mais corriqueiros, assim, de violação, que o senhor tem conhecimento, ou que o senhor, nesse tempo que o senhor é advogado aí, ou que o senhor já, como presidente da comissão, quais são aqueles casos, aquelas maiores reclamações dos advogados? Exatamente, vamos lá. Eu estou à frente da comissão desde o começo desse triênio, né? O triênio 2022-2024, e daí, como teve uma transição de gestão, eu peguei alguns casos específicos do final da gestão passada, e aí nós hoje estamos aqui no mês de abril, então já tem algumas situações esporádicas. Os casos mais comuns são violação de direitos à comunicabilidade com o cliente, né? E daí eu posso explanar um caso específico que aconteceu comigo. Eu precisei fazer um reconhecimento de uma firma e o cartório se negou a fazer o reconhecimento daquela firma, e a firma era minha, era o reconhecimento da minha assinatura pessoal em um contrato, onde o cartório se negou a fazer aquela assinatura porque existia uma outra assinatura lá que eles não estavam de acordo. Eu falei, não, mas eu não estou requerendo a reconhecimento dessa assinatura que você não está de acordo, eu estou requerendo o reconhecimento da minha assinatura. Então, veja bem, o serviço público, ele tem que agir o serviço público ele tem que agir estritamente dentro da lei. Ele não pode ter interpretações. A lei fala, olha, o cidadão está ali para reconhecer um contrato de compra e venda de uma assinatura pessoal. Né? Aí a justificativa da cartorária para mim foi, olha, eu não posso reconhecer porque existem causas de fraude. O cartório não está ali para verificar teor de documento, né? O cartório não está ali para verificar o conteúdo daquele documento. Se isso for necessário, isso vai ser essa verificação vai ser realizada pelo órgão específico, no caso o Poder Judiciário. Ali, a obrigação do cartório era exclusivamente comigo presente, reconhecer aquela firma
posta no contrato, com a minha digital, com toda a segurança que tem. Então, assim, eu estava presente diante da situação e mesmo assim, eu fiz um requerimento específico, porque eles não podem agir fora da lei, eles têm que agir, o cartório ele tem qualquer serviço público tem a obrigação de cumprir estritamente o que está na lei, eles não podem ter interpretações diversas, eles não podem realizar interpretações de lei. Certo. Doutor, o que a OAB, por exemplo, fornece, o que a OAB assegura para o advogado, principalmente aquele advogado que está iniciando a profissão, né, que ainda não tem uma prática, né, igual o nosso, já somos tarimbados, e outros advogados aí, aquele advogado iniciante, que às vezes se depara com esses tipos de abuso de autoridade, né, que na verdade com esses crimes contra a Constituição, contra o Estatuto da OAB, o que o advogado, onde ele pode recorrer, onde pode se socorrer para garantir o direito dele a exercer a profissão, para que ele possa representar bem o seu cliente. Maravilha. Doutor, hoje a nossa Comissão de Defesa das Prerrogativas, ela conta com 19 membros, tá? Nós somos 4 membros da diretoria e conta com no total de 19 membros. O que a OAB assegura? Assegura a qualquer momento que qualquer advogado verificar que as suas prerrogativas estão sendo violadas ou que existe a iminência da violação de uma prerrogativa, entrar imediatamente em contato, tá? Para que a gente verifique a situação, para verificar de caso concreto o que a ordem vai atuar nesse sentido. Como cada caso é um caso, né, o que a gente fornece inicialmente é esse contato direto com a ordem, tá? No próximo dia 11 de abril agora, nós vamos ter, inclusive, estamos trazendo de Cuiabá, o nosso presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas, para dar um curso, para exatamente explicar para o cidadão advogado, no caso, o que são as suas prerrogativas, né? Infelizmente, a gente sabe que existe uma confusão muito grande, então a nossa ideia inicial aí dessa gestão é deixar exatamente claro ao advogado o que são as suas prerrogativas e o que fazer caso elas venham a ser violadas ou existir a iminência da violação das suas prerrogativas. Certo. Doutor, essa atuação aí da OAB em relação às prerrogativas, né, para que nossos internautas possam entender, porque o nosso programa aqui ele não é local. Certo. Nós estamos aqui em Rondonópolis, no Mato Grosso, mas nós estamos aí falando para o Brasil e para o mundo inteiro. Né? Eu queria que o senhor explicasse, esclarecesse para as pessoas mais comuns aí que estão lá no Iapoque, não é? Lá no Amazonas, lá, se lá na cidade dele também onde tem uma OAB, se na cidade não tiver, mas faz parte ali de uma circunscrição que tem OAB, se lá também tem uma comissão que vai garantir o direito do cidadão em qualquer lugar do Brasil, que você explicasse isso, esclarecesse, porque às vezes o advogado está assistindo o nosso programa, né, o cidadão, ele está lá numa cidadezinha do interior, de Rondônia, do Acre, né, e não sabe aonde recorrer. Esse cidadão também tem esse amparo. Eu queria que o senhor explicasse como funciona a OAB, não só a nível local, mas estadual e federal. Perfeito, doutor. Boa colocação excelente. Veja bem, esses direitos são direitos nacionais, né? São direitos postos em lei federal, são todos direitos nacionais. Quando aqui em Rondonópolis hoje é uma cidade com mais de 250 mil habitantes, hoje só em advogados aqui inscritos diretamente na subseção nós somos em cerca de 1.700. O que permite, como o senhor disse no início do programa, que a gestão crie 39 comissões. Imagine que numa cidade menor não exista a comissão específica de defesa das prerrogativas. A quem eu recuo? Ao presidente da ordem. Teve a violação do seu direito em uma cidade menor, que não existe uma comissão específica de defesa das prerrogativas, se recorre ao presidente da ordem. Doutor, na cidade onde eu moro não existe nem subseção. Ela está sempre atrelada a alguma subseção. A qualquer cidade, ela vai estar sempre atrelada a uma subseção. Então, sempre vai ter um braço ali que vai ser possível recorrer e o presidente da ordem, a comissão que for instituída naquele local, é o responsável por analisar e verificar qual é o posicionamento a ser aplicado no caso de uma violação ou iminente perigo de violação à prerrogativa. Doutor, sobre esse período que o senhor advoga, até na frente da comissão, até analisando casos passados, o senhor já se deparou ou teve conhecimento de algum fato relacionado a uma violação da prerrogativa que prejudicou diretamente o cidadão? Um caso concreto que o senhor se recorda, não precisa citar nome, só fala assim a história, se o senhor se recorda de algum, ou teve algum caso
por não atender essa violação, essas prerrogativas, acabou prejudicando de uma maneira direta ou indireta o cidadão que o advogado representa? Doutor, veja bem, e daí eu posso novamente citar um caso específico. O que o advogado tem o direito, vamos supor, a minha área de atuação específica, né, Tribunal do Júri. O advogado tem o direito de fazer constar em ata tudo o que estiver acontecendo no júri. Existe uma ata e o advogado tem o direito de fazer constar. Se o juiz vai deferir, se o juiz vai indeferir, se o juiz vai fazer qualquer coisa, mas o advogado tem o direito de fazer constar. Doutor, eu quero que conste na ata que caiu uma xícara de café sobre o papel que eu estava escrevendo. É um direito do advogado. Não cabe ao juiz, tá? Não cabe ao juiz, ao promotor de justiça fazer qualquer tipo de apontamento acerca daquele ponto que o advogado quer constar em ata. Eu posso citar exclusivamente, por exemplo, em uma dessas transmissões, né, que estava sendo realizada no período mais forte da pandemia aí, nós estávamos fazendo júri semipresencial, ou seja, os advogados, promotor, juiz e jurados estavam ali em plenário e o meu assistido, o meu cliente estava lá na Mata Grande através do sistema audiovisual. Então imagine, onde nós começamos a ter prejuízo? Caída de link, eu não escutava direito, então a testemunha estava aqui dando um depoimento, eu não entendia. Eu falei, excelência, eu não vou continuar o júri dessa forma, né? Eu preciso que o senhor ou verifique essa situação, ou resolva essa situação, ou a gente vai parar o júri e tentar trazer ele aqui de uma forma presencial para que a gente possa ter o exercício pleno da defesa dele, porque é um direito do cidadão exercer a sua defesa plena ali. Certo. Até que o senhor entrou nesse detalhe do júri, eu também atuo no Tribunal do Júri, eu quero contar 2 casos assim, que já aconteceu comigo, sobretudo no início da profissão, né, e outro agora recente, um júri que eu fiz o ano passado, o último júri que eu fiz. O caso meu no início da minha profissão foi no caso de um cliente que estava sendo preso por acusação de tráfico de drogas na Polícia Federal, em Rondonópolis mesmo. Me recordo que eu cheguei lá na delegacia da Polícia Federal, me identifiquei como advogado, e o agente de Polícia Federal, por incrível que pareça, ele se recusou a deixar eu falar com o meu cliente. Estava eu e outro advogado, e ele se recusou porque o delegado não estava, não deixou a gente falar. Outro advogado impetrou, isso tem mais ou menos uns 20 anos, outro advogado impetrou um mandado de segurança. Eu acho que ainda não teve sentença desse mandado de segurança, quando esse abuso de autoridade. Infelizmente a justiça nossa é assim, né? Eu, né, que a gente já advogava já há algum tempo, né? E eu fiquei por ali, conversei com a gente, tentei levar no banho-maria, com jeitinho, acabei conversando com o meu cliente, mas só para me apresentar. Eu não pude conversar reservadamente com o meu cliente. Infelizmente isso acontece. Ou seja, na verdade, não foi o advogado que foi violado no direito, foi o meu cliente. Porque já prejudicou a minha defesa. Exatamente. Tanto que chegou na hora do meu cliente ele dar o depois, ele ser interrogado em juízo, eu pedi para ele só falar, ele ser interrogado pelo delegado de Polícia Federal, eu pedi para que ele exercesse o direito do silêncio. Porque eu não tive, nem com o delegado lá, me foi assegurar o direito de conversar com o meu cliente. Sem dúvida. Eu não pude conversar com ele para saber o que é. Né? Foi um flagrante totalmente, vamos dizer assim, né? Duvidoso, com um abuso de autoridade extremo, né? E eu não pude exercer esse direito. Na verdade, a violação não foi para mim, advogado, foi para o meu cliente. Porque ali não estava Joab Teixeira, ali estava o cidadão sendo acusado de um crime grave, uma pena pesada, né? E eu estava ali para defender. Então, essa violação da minha prerrogativa, que está na Constituição Federal, foi até bom ter essa lei do abuso de autoridade. Porque, infelizmente, que acontecia muito isso, era essa insistência em que algumas autoridades, né, eu não falo todas, mas algumas, de não respeitar o advogado. Falo para o senhor que eu já fui delegado de polícia, no estado de Rondônia, e por ter advogado, eu sempre respeitei e respeito o trabalho do advogado. Porque, na verdade, o advogado está ali exercitando um ônus público. A advocacia, ela é uma atividade privada, mas com cunho público. Nós estamos na Constituição, então nós estamos defendendo o cidadão. Então, garantir essas prerrogativas do advogado fundamentalmente, imprescindivelmente, assegurar o direito do cidadão. Porque se eu não posso, o advogado não pode exercer plenamente o seu direito, como que eu vou defender? O cidadão está ali, às vezes ele é culpado,
Mas às vezes ele é inocente, às vezes ele está no local errado, na hora errada. Exatamente. Isso acontece. Porque as pessoas têm mistificam que o advogado do criminal só defende bandido. Não. Nós defendemos qualquer pessoa que é acusada de um crime. A pessoa só é culpada após sentença de julgado. Perdão, doutor. Não é? Antes disso, todo mundo é inocente, tá, doutor? Exatamente, exatamente. Doutor, veja bem, existe uma, e eu sempre falo isso, a gente, e eu já tive do outro lado também, né? Desde sempre eu não atuo na área criminal, atuei muito tempo na área civil, e a gente só entende a importância de um defensor quando a situação é com você, quando a situação é com algum dos seus, quando a situação é com alguém próximo. Até então, ali naquela... a sociedade, infelizmente, tem a péssima pecha de vincular um advogado criminal, por exemplo, a defensor de bandido. É uma pecha terrível e que a gente quer exterminar. O advogado, ele defende direitos. Ele quer assegurar os seus direitos, cidadão. E pode ser o seu, da sua mãe, ninguém está livre. Ninguém está livre de algum dia, em algum momento, cometer uma situação, ser acusado de uma situação e, como o doutor bem disse, né, existe uma presunção de inocência. Todos são inocentes até que se prova o contrário. Essa é uma situação clássica. O doutor me fez lembrar, inclusive, de um atendimento que eu recebi agora, já nessa gestão, recebi de Goiânia, o telefonema de um colega falando, olha, eu tenho uma audiência virtual marcada para o dia 11, dia 12 de março, não me recordo, e eu não estou conseguindo contato com o meu cliente. Eles disseram que eu só vou conseguir contato com ele no dia da audiência. E eu falei, não, nós vamos resolver isso agora. No mesmo ato, peguei o telefone, liguei para o diretor da penitenciária, que foi extremamente educado e resolveu a situação. Então, assim, a gente tem a obrigação de defender os direitos dos clientes. Em uma outra ocasião também, fui atender um caso na delegacia, e daí chegando um flagrante, mandado de busca e apreensão, os policiais fizeram toda a busca e encaminharam o cliente até a delegacia, conduziram ele até a delegacia para prestar depoimento, mas ele não foi detido. Chegando até a delegacia, falei, bom, chegou a hora do depoimento dele, eu falei, bom, eu quero acesso integral a escrivã simplesmente sentou e falou, o que o senhor tem a falar sobre isso? Eu falei, peraí, a primeira coisa que nós vamos saber é do que ele está sendo acusado. Me dá o acesso integral aos autos primeiro, nós vamos analisar e na sequência ele vai dizer, ele está aqui à disposição da justiça, não, mas eu não tenho. Eu falei, então ele não vai fazer nenhum depoimento. Né? É um direito do cidadão. O cidadão não pode ser colocado dessa forma. O cidadão é retirado da sua casa, o cidadão é levado a uma delegacia e ele vai dizer sobre que se ele sequer está sabendo do que está sendo imputado com toda certeza, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa resguardar ao cidadão para que a advocacia exerça a sua função. Doutor, até voltando aqui, eu ano passado fiz um júri para ver a importância, para você internauta, você estudante de direito, você cidadão, a importância da prerrogativa da OAB. Não só de você ter, mas você saber exercitá-la. Eu fiz um júri no ano passado, esse júri foi anulado há 5 anos atrás, ele teve. Esse meu cliente, ele pegou quase 25 anos num triplo homicídio. Eu não tinha nenhuma testemunha para ouvir. Consegui, graças ao bom Deus, anular o júri, foi para o novo júri. E no segundo júri eu consegui 3 testemunhas que trabalhavam no local onde ocorreu os fatos, que presenciaram, que conheciam, sabiam das histórias. Mas por incrível que pareça, o juiz, num abuso de autoridade extremado, ele intimidou a testemunha, falando que a testemunha estava mentindo, cerceou o meu direito de defesa. E eu tive que por várias vezes interrompê-lo, tive que dar de dedo na cara do juiz, falar para ele respeitar os meus 26 anos de advocacia, entendeu? Que eu iria sair do júri, pedir para constar em ata. Quer dizer, um negócio totalmente, sabe, uma cena lamentável de uma autoridade judiciária. Eu volto a dizer que não são todos, isso é uma exceção, né? A maioria dos juízes que eu já atuei, dos promotores, são pessoas de um conhecimento jurídico invejável, pessoas com senso de humanidade, mas vira e mexe, a gente depara com essas pessoas totalmente despreparadas para a função pública. Ele de uma maneira assim totalmente parcial, sabe, ele intimidou as testemunhas, eu tive que interferir várias vezes nas perguntas, indeferindo perguntas minhas. Eu não tive a plenitude de defesa ali, mas eu pedi para constar em ata tudo, né? Para ter uma ideia como no desenrolar, as testemunhas sempre firmes, porque estavam falando a verdade. Eu sempre falo, não existe 2 verdades, só existe uma verdade. Mesmo o juiz ameaçando de prender, mesmo o juiz ameaçando a testemunha, ela manteve firme. E todas as testemunhas falaram no mesmo sentido. Pessoas que não se conheciam, mas falaram porque a verdade era uma só. E o juiz tentando modificar essa verdade, porque o réu tinha sido condenado, mas não tinha testemunha.
No final, o promotor pediu a absolvição do réu. Olha para você ver como é a coisa. Né? No primeiro júri, ele pegou 24 anos. Não tinha testemunha. No segundo, com testemunha, até o promotor viu que as testemunhas estavam falando a verdade. Tanto que o Ministério Público, né, eu até parabenizei o promotor pela atitude dele, ele pediu a absolvição. Era o Dr. Mansur, né? Eu acredito que seja. Ele pediu a absolvição do meu cliente. Né? Quer dizer, então é isso, o advogado tem que ter, nós temos que ter essas prerrogativas, cidadão. Você tem como cidadão que defender essa do advogado, porque nós defendemos você. Quando o advogado atua, ele não atua em nome próprio, não atua em nome de terceiro. Essas são garantias que nós temos em frente. Eu cheguei em delegacia uma vez, o delegado me olhou de cima e embaixo, não quis deixar eu entrar, nós temos que ficar pro lado de fora. Acontece isso. A gente tem desamparado. Quer dizer, eu não estou ali na delegacia, nós não estamos na delegacia porque nós queremos. Sim. Nós vamos ali para defender um cidadão que está preso. E muitas vezes está preso injustamente. Exatamente. Nós vamos ali para defender o interesse do nosso constituído. Exato. Essa é a função. E nós temos que ter essa garantia. E você, advogado, está iniciando, brigue. Não baixe a cabeça. Brigar não é xingar, não é ofender. É isso? Exatamente. Brigar é lutar pelos seus direitos constitucionais. Eu me recordo, eu tenho contando aqui, logo quando eu advoguei, logo quando eu iniciei a advocacia, né? Eu estava iniciando a penitenciária aqui da Mata Grande. Eu cheguei lá, estava tendo uma revista na penitenciária, uma revista, e eu, não sei se era revista, que era chegar lá, tinha um chefe da guarda, né, o comandante lá, não vou citar o nome por questão de ética, e ele não deixou eu ver meu cliente. Eu perguntei, comandante, mas por que eu não posso conversar com o meu cliente? Eu preciso pegar uma procuração dele, preciso conversar com ele. Não, o senhor não vai e acabou. Falou assim, simplesmente se virou as costas. Eu falei para ele, comandante, eu queria que o senhor escrevesse porque eu não vou ver meu cliente. Ele voltou e começou a me ofender. Me xingou, falou que ia me jogar no camburão, que ia me bater. Aí nisso aí, né, infelizmente nós advogados somos sozinhos, juntou mais ou menos 30 PMs em volta de mim, eu fiquei no meio desses policiais lá na penitenciária e o comandante dando de dedo na minha cara. E eu também não baixei a voz, dei dedo na cara dele também, falei para ele me respeitar, que eu era advogado. E ficou naquele, eu vou te jogar dando no camburão, vou te jogar dando no camburão. Quer dizer, então nós, advogados, cidadão, nós enfrentamos cada situação para defender o seu direito, que só nós sabemos que é ser advogado no Brasil. Infelizmente, doutor, tem muitas autoridades que eu falo, né, esses muitos não são todas, né? Tem juízes excelentes, juízes que você chama você da sua sala, dá um cafezinho para você, promotores, pessoas com coração diferenciado, isso é a maioria. Eu falo que a maioria das pessoas são boas, a maioria são boas. Falo porque eu estive delegado de polícia um tempo, fui diretor de penitenciário, né, atuo na área aqui não há muitos anos, e eu conheço a maioria dos policiais aqui de Rondonópolis, de Rondônia, né, onde eu atuei, e posso falar com sinceridade. Né, essa crítica que nós falamos não é da autoridade em si. A maioria dos policiais são honestos, a maioria inquestionável. A maioria são pessoas de bem, são cidadãos que lutam pelo direito, são pessoas que sacrificam a vida em prol da sociedade. Isso eu sei porque eu já vivenciei. É claro que tem uma minoria, e essa minoria que aparece. Que atrapalha o sistema. Então nós como advogados, temos que ter essa garantia contra essa minoria que ainda resiste em assegurar o direito do cidadão. Né? Então a nossa fala aqui sobre as prerrogativas da OAB jamais é criticar as autoridades, não, o Brasil, as leis brasileiras são muito boas. Eu até vou citar Carnelutti, né? Carnelutti, certa vez, disse, quando vou a um país, eu não quero saber se lá existem boas leis, pois boas leis existem em qualquer lugar. Eu quero saber se aqui existem, são cumpridas. E é isso o papel, caro internauta, da comissão das prerrogativas da OAB, é o papel da OAB assegurar esses direitos, essas prerrogativas do advogado, para que essa lei que está aí seja cumprida. Porque você, cidadão, possa ter direito a uma ampla defesa, direito a ser ouvido, direito a se defender. Nós sabemos que nem todo mundo que é acusado é culpado. Isso não era criminal, mas o advogado não atua só na área criminal. Atua em todas as áreas do direito, previdenciário, trabalhista, eleitoral, né, consumidor, todos os ramos do direito, direito de família, direito civil, todos os ramos do direito o advogado atua. Sempre vira e mexe, nós temos um problema em violação de prerrogativas face a um servidor público, uma autoridade que está despreparada de ocupar aquele cargo público, né? Talvez por problemas familiares, nós não sabemos o motivo, mas acaba descontando no cidadão mais fraco, na parte mais fraca.
E tá os advogados que acabam recebendo esse impacto e que tem que ter proteção, né, doutor? Exatamente. Garantias para poder defender, né? Para finalizar o nosso programa, eu queria que o senhor fizesse algumas considerações finais sobre as garantias do advogado, para que o nosso cidadão possa, onde ele pode recorrer, né? O cidadão comum também, que mesmo não tendo assistência do advogado, mas presenciou alguma violação de algum direito dele, se ele pode também recorrer, algum cidadão pode recorrer ao AB, o cidadão que está ali sendo violado no seu direito como cidadão constitucional, que às vezes tem, e ele não tem condição de constituir um advogado, se ele pode recorrer ao AB, para que a OAB o ajude na condição de cidadão. Tem isso, doutor? O que o senhor fizesse? Claro. Veja bem, vamos só esclarecer essa questão do cidadão primeiro. Todo cidadão hoje tem direito a um advogado, seja ele particular, se ele puder constituí-lo, ou não fazendo, o Estado tem a obrigação de garantir essa defesa dele por meio de um advogado, tá? Caso o cidadão não consiga realizar a constituição de um advogado particular, nós temos a Defensoria Pública. O que é a Defensoria Pública? Advogados públicos, né? São advogados do Estado que estão ali para realizar a defesa dos cidadãos. Doutor, o senhor falou sobre as violações, deixa eu só fazer um adendo importantíssimo. As violações existiram desde sempre. Tá? Os abusos de autoridade existiram desde sempre. O Estado querendo mandar na situação existiu desde sempre. O que acontece hoje? Hoje nós temos uma maior propagação disso por causa do advento internet, por causa do advento celular. Então, todo cidadão tem um celular à mão e ele vai lançar mão desse meio de defesa sempre que precisar. Então, hoje a gente tem as violações de prerrogativas e de direitos do cidadão são expostas de uma forma muito mais clara por causa desse advento tecnológico, graças a Deus, da internet, tá? Acerca das nossas defesas de direitos e prerrogativas. Sempre que existir a possibilidade de uma violação, busquem a Ordem dos Advogados do Brasil. Cidadão advogado, a Ordem está ali para servi-los. Eu vou aproveitar esse ensejo final e fazer um convite para toda a advocacia, que no dia 11 de abril, agora segunda-feira próxima, nós teremos um curso de prerrogativas diretamente com o Dr. André Stumpf, vindo de Cuiabá, nosso presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas, vai ser na sede da OAB a partir das 14 horas. Então eu convido toda a advocacia rondônopolitana para estar presente nesse evento e vai ser um evento grandioso, a gente tem certeza do arcabouço jurídico do Dr. André e a Ordem estará lá para fazer todo a frente e garantir aos advogados a plenitude de seus direitos. Tá certo. Hoje nós entrevistamos aqui o doutor Tiago Ranieri, advogado, criminalista em Rondonópolis, excelente advogado, tive ótimas informações sobre o senhor, parabéns. Obrigado, doutor. Entrevistamos aqui o doutor, quero agradecê-lo. E o programa, o tempo é muito curto, né? Achei que 1 hora era muito, mas acabou já rapidinho. Doutor, muito obrigado. Doutor, eu que agradeço. Nosso programa está aberto para o senhor. Obrigado. Como eu disse, aqui é um programa mesmo do direito, desde a questão mais simples até temas mais complexos do direito. Se o senhor tiver algum assunto, quer tratar sobre criminal aqui, podemos marcar para a gente bater um bate-papo. Maravilha, esclarecer doutor. para o cidadão. Maravilha. Certo? Esporte estão aberto. Estamos aqui no Mato Grosso News, diretamente para todo o Brasil. Doutor Joab, Direito e Cidadania. Muito obrigado.